Agora eu irei falar o que é uma função injetora. Bom, uma função injetora é quando cada elemento da imagem está ligado a apenas um elemento de domínio, ou seja, não existem dois elementos diferentes do domínio que tenham a mesma imagem. Bom, nós podemos, de forma simples, dizer que cada valor de entrada gera um resultado exclusivo. Vamos ter aqui o exemplo, fx é igual a 2x mais 1. Bom, nesse exemplo a gente consegue reparar que, mesmo se a gente colocar dois valores diferentes de x, eu sempre vou obter resultados diferentes. Isso vai significar que a função é injetora. Já agora, temos outro exemplo de função, que é fx é igual a x ao quadrado. Essa função, ela não vai ser injetora. Por quê? Porque tanto o número 2 quanto o número menos 2, eles vão dar o mesmo resultado, que é o resultado 7. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que para identificar uma função injetora, basta você pensar aqui o quê? Que será que os dois valores diferentes de x, eles podem gerar um resultado diferente? Se a resposta for não, a função é injetora. Se a resposta for sim, a função não é injetora. Tá, agora vamos olhar um exemplo. Ao analisar o gráfico, se desejamos uma reta paralela ao eixo x, podemos notar que em certo ponto há valor diferente no domínio que temos imagem. Ou seja, a diferença de valor de x corresponde ao mesmo valor de y, logo não é considerada a função injetora. Aqui, a cada valor de x, há sempre um único valor correspondente ao y. Portanto, nesse lado aqui, é considerada uma função injetora. Meu nome é Marcos e eu vou apresentar sobre as funções sobre a injetora, que são quando os elementos do seu contradomínio estão ligados a pelo menos um elemento do seu domínio. Ou seja, o conjunto das imagens são iguais aos elementos do contradomínio, não havendo nenhuma só. Isso significa que não há nenhum elemento do seu contradomínio que não seja imagem do seu domínio, assim não sobrando nenhum elemento do seu contradomínio. Questão sobre sobrejetura. Determine se essa função é sobrejetura de R para R e justifique sua resposta. Para determinar se a função R igual a 2x mais 3 é sobrejetura, precisamos verificar se para cada valor y em R existe o valor em x e R, tal que fx igual y. Igualando a função y. Y igual a 2x mais 3. Igualando a função x. Isolando a função x. 2x igual a y menos 3. X igual y menos 3 sobre 2. Análise. Para qualquer valor de y, podemos encontrar um x correspondente. Olá, meu nome é Pedro e eu fiquei responsável por explicar sobre a função bijetiva. A função bijetiva nada mais é do que a mistura da função sobrejetiva e a função injetiva. Então, nela, todos os elementos precisam estar interligados. Não pode haver sobra nem no contradomínio e nem no domínio. E sem repetir os elementos. Ou seja, dois elementos do domínio não podem estar ligados ao mesmo elemento do contradomínio. Vamos ver como ficaria um diagrama. Aqui nós temos um exemplo
objetiva. Por quê? Porque podemos perceber dois pontos do conjunto de domínio sendo ligados a apenas um ponto do conjunto de domínio e nós temos um ponto sobrando aqui no conjunto de domínio, que não pode acontecer na objetiva. Pai. Esse aqui é um exemplo de função objetiva. Por quê? Nós podemos perceber que no contra-domínio não sobrou nenhum elemento e todos os elementos do domínio são ligados a apenas um elemento do contra-domínio. E nenhum deles repete o outro elemento do contra-domínio. Então, essa aqui é certamente uma função objetiva. Esse aqui é um exemplo errado de uma função objetiva. Aqui a gente tem duas situações diferentes de gráficos de algumas funções. A função f de x igual a 1 sobre x e a função f de x igual a x. Nessa primeira função, ela até parece que tá tudo certo, mas se, por exemplo, a gente falar um número muito perto de zero, a gente pode perceber que o y vai crescer muito. Isso aqui que está sendo representado, quanto mais perto de zero, esse y, que é o resultado, vai ficando cada vez maior. Então, se a gente colocar zero, a gente pode dizer que essa função não vai ter resultado, porque tanto o lado negativo vai estar convergindo para menos infinito e o positivo para infinito. Logo, a gente vai dizer que essa função ela tem um buraco, então ela não é bijetora, porque nem todos os pontos dessa função têm uma entrada e saída. No segundo caso, a gente pode dizer que tem, claro que tem, né? Se a gente colocar qualquer número aqui, o y, que é o f de x, vai ser igual a x. Então a gente pode dizer que sempre essa aqui, ela vai estar correta. Logo, entre essas duas questões, a gente pode dizer que a correta vai ser letra B, f de x igual a x.